Glória a Deus. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém? Aleluias. Felizes estamos porque até aqui o Senhor nos ajudou, o Senhor nos sustentou, o Senhor nos guardou, o Senhor nos renovou. Eu já saí daqui renovada através da palavra de Deus, que é viva, é eficaz, é inerrante e é infalível. Aleluias. Sem mais delongas, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas. Aleluias. O nosso médico Lucas. Evangelho de Lucas, no capítulo 1 e no versículo 37. Enquanto os irmãos vão folheando, Lucas 1, Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 37, eu quero desde já agradecer a minha oportunidade. Agradecer ao pastor João, a pastora Jaqueline, a sua família linda, abençoada de Jesus, por ter nos confiado, a tribuna desta igreja tão amada. Amém? Versículo 37, muito conhecido, diz assim: porque para Deus nada é impossível. Vamos repetir? Porque para Deus nada é impossível. Senta dando glórias a Deus nesta noite. Aleluias. O Senhor está na casa. O Senhor, Ele se faz presente no nosso meio. E como eu disse, eu já saí daqui renovada também. Confesso para os irmãos, como todos aqui se expressaram nesta noite, eu estava muito cansada. Mas quando a gente está na presença de Deus, Ele renova as nossas forças, Ele renova as nossas energias, Ele renova tudo de bom na nossa vida. E eu posso dizer, irmãos, que fosse uma vigília que eu ficaria a noite todinha aqui sentindo a presença do Senhor nesta igreja. Porque quem já prestou atenção, porque, irmãos, o culto é detalhes. O culto é detalhes. Quando a gente sai da nossa casa, que a gente se propõe no nosso coração a vir cultuar o Senhor de lá, Ele já vai começando a falar conosco, vai nos renovando, vai nos enchendo, vai nos dando a palavra. Eu falei: Senhor, o que eu vou falar de Ti? E o Senhor, eu tomando banho, Ele falou no meu coração: porque para Deus nada é impossível. Eu falei: então, Senhor, eu vou compartilhar com os irmãos dessa palavra. E a gente veio caminhando, e o Senhor já falando no meu coração. Eu falei: vamos passar na casa da Ana Júlia, minha filha, que todos conhecem, para deixar umas lâmpadas na casa dela. E ela atendeu o telefone e já estava na igreja. E isso, irmãos, era 7h20. E Deus falou no meu coração: instrui a criança no caminho em que deve andar, porque quando ela estiver velha, ela não se desviará dele. 7h25, irmãos, ela estava lá cultuando ao Senhor. E o Senhor falava no meu coração esse versículo para a gente ensinar os nossos filhos. Ela é casada, há 2 anos e está lá servindo ao Senhor. O esposo dela está em Goiânia e ela foi sozinha para a igreja. Então, irmãos, não vamos desistir dos nossos filhos, porque para Deus nada é impossível. Eu não sei qual é a luta que você está passando na sua vida, eu não sei qual é a sua adversidade, eu não sei qual é a sua petição nesta noite, eu não sei, mas o Espírito Santo que te acompanha e que me acompanha, como foi dito no Salmo 139 aqui nesta noite, Ele sonda e conhece o nosso coração. Ele conhece a nossa necessidade, Ele conhece o nosso deitar, Ele conhece o nosso levantar. E eu quero te dizer nesta noite que a tua causa, ela é impossível para você, mas ela é possível para Deus. Eu vou repetir, ela é possível para Deus. Porque para Deus nada, irmãos, é impossível. Talvez seja uma luta, uma adversidade com o teu filho. Talvez seja uma luta, uma adversidade com o teu marido. Um desemprego, uma afronta, um levante. Coloque nas mãos do Senhor. Porque para Deus nada é impossível. Aqui nós temos um cenário, irmãos, em Lucas 1.
de algo sobrenatural. Aqui Isabel, casada com Zacarias, um servo do Senhor, da casa do Senhor. Vamos dizer que ele servia ao Senhor com fidelidade. E ele já tinha, irmãos, uma certa idade. E Isabel, ela tinha vontade de ser mãe. Só que ela, aos olhos dela, era impossível ser mãe na idade que eles tinham. Mas um anjo, como foi aqui louvado, né, irmãos? Quando o anjo chega, mensageiro do Senhor, para trazer boas novas, ele traz as boas novas e ele anuncia que Isabel ficaria grávida. E Zacarias, irmãos, ele teve uma certa incredulidade. Lá no versículo 18, ele diz assim: disse então Zacarias ao anjo: como saberei isto? Porque eu já sou velho e minha mulher avançada em idade. Ele teve um momento de incredulidade. E às vezes na nossa vida, a gente tem esse momento. A gente fala assim: Senhor, mas como que vai ser, Senhor? Meu Deus, a gente às vezes começa, né, a conversar com Deus mesmo, a indagar e falar: Senhor, não vai acontecer. Aos meus olhos é impossível. E, irmãos, naquele momento, o Senhor Jesus fez com que ele ficasse mudo. Ele ficou mudo porque ele não acreditou na promessa. Imagine, irmãos, hoje nós vivemos pela graça. Hoje nós estamos no tempo da graça. E graças a Deus por isso. Quantas das vezes o Senhor nos promete algo, Ele nos mostra, Ele usa os profetas, Ele nos fala na palavra e às vezes a gente fica com o nosso coração preocupado, porque nós somos falhos, nós somos homens, nós somos pessoas humanas, meramente falhos mesmo. Mas o Senhor, com a eterna misericórdia dEle que se renova a cada manhã, com a graça dEle, irmãos, que nos alcançou, Ele ainda fala: calma teu coração. Aquieta teu coração, a promessa ainda está de pé, o milagre vai chegar, 2025 ainda não acabou, eu ainda tenho muito para fazer, eu ainda sou um Deus que faz, um Deus que promete, um Deus que cuida, um Deus que zela. Ele zela pela palavra, irmãos, Ele zela pelas nossas vidas. E ali ele fica mudo até que o menino nasce, até que João Batista, escolhido por Deus, que preparou o caminho para o nosso Jesus passar, que batizou o nosso Jesus Cristo, ele nasce, irmãos, e a promessa, ela fica de pé ali na vida de Isabel. E esse mesmo anjo, irmãos, Gabriel, ele visita Maria também. Maria foi escolhida. Ela não é santa, irmãos, mas ela foi escolhida para gerar Jesus. E ele nos escolheu. Eu não sei o que ele viu em você. Eu não sei o que ele viu em mim. Eu não sei o que ele viu em Maria. Mas ele escolheu Maria para gerar Jesus. E hoje, irmãos, Ele está escolhendo nós para gerar o nosso milagre. Eu quero te dizer, eu estou pregando para mim, que Jesus, Ele ainda opera milagres. Que Jesus, Ele ainda faz o impossível nas nossas vidas. Que o sangue de Jesus, irmãos, Ele ainda tem poder no nosso lar. Que o sangue de Jesus, Ele ainda tem poder no nosso trabalho. Que as palavras, irmãos, baseadas dentro da palavra de Deus, elas ainda estão de pé. Muitas das vezes, irmãos, nós temos que pregar para nós mesmos. Muitas das vezes, nós temos que pregar para nós mesmos. Porque a gente passa por desertos, a gente passa por incredulidade, assim como Zacarias foi incrédulo. Muitas das vezes, irmãos, nós somos também. Mas Jesus, com a sua infinita bondade e misericórdia, Ele nos alcança por intermédio da palavra que é viva e eficaz.
E aí a gente vem para um culto desse, e aí nós somos bombardeados pela palavra do Senhor, irmãos, porque não existe profecia melhor do que a palavra de Deus. Nós não precisamos ir atrás de profeta, nós não precisamos nos apressar, nós não precisamos ficar ansiosos pelo dia da manhã, porque o Senhor, Ele zela por nós. Ele zelou por Isabel, Ele zelou por Maria, e Ele disse para nós nesta noite, porque para Deus nada é impossível. Eu não sei, irmãos, qual é a sua causa, eu não sei, a minha é impossível aos meus olhos, mas aos olhos do Senhor ela é possível. Ela é possível, ela é possível. E o Senhor, Ele é maravilhoso, Ele é misericordioso. E os planos deles, irmãos, são bem maiores do que o nosso. O plano de Deus, Ele é maior do que o nosso. Nós projetamos algo e o Senhor, Ele vê lá na frente. Irmãos, Maria nem casada era. Maria, virgem, não tinha coabitado com José ainda. E Jesus gera no ventre de Maria. Deus gera no ventre de Maria, através do intermédio do Espírito Santo. Ele gera o Salvador das nossas vidas. Como explicar um Deus tão grande? Um Deus zeloso, um Deus cuidadoso. Irmãos, os propósitos de Deus, ninguém pode impedir. Ninguém pode impedir o que o Senhor projetou para a minha e para a sua vida. Sabe o que Ele quer de nós nesta noite? Sabe o que Ele quer de mim nesta noite? Basta somente a gente crer. Basta somente nós determinarmos a nossa vitória. Basta somente a gente acordar todas as manhãs e profetizar. É o que eu tenho feito na minha casa, irmãos. Eu sou mais que vencedora, porque Deus me amou primeiro, porque Cristo me viu primeiro. Antes das pessoas me enxergarem, antes das pessoas me julgarem, Ele já me viu primeiro. Ele já me enxergou primeiro. Acorde determinando isso na sua vida. Ande determinando isso na sua vida. Como foi pregado aqui e falado, os dias estão abreviados. O tempo está curto, irmão. Não há mais tempo da gente se preocupar com tanta coisa deste mundo. Eu vou repetir, irmãos, eu prego para mim nesta noite. Às vezes nós andamos ansiosos, preocupados. E o Senhor, Ele sempre tem o melhor para a gente. Ele sempre zela por nós. Aleluias. O Senhor, Ele é maravilhoso, irmãos. Ele é um Deus grande, um Deus assim tremendo. Eu vou contar um breve testemunho, baseado na palavra que o Senhor colocou ali no meu coração assentada. Irmãos, a gente passa por muitos desertos. Eu tenho 24 anos que sou casada com o Juliano e nós vivenciamos muitas experiências extraordinárias com Deus. E Deus, irmãos, Ele é maravilhoso. Para Deus nada é impossível. E antes do Davi nascer, o Davi tem 13 anos, há aproximadamente 13 anos, nós estávamos numa situação difícil financeira. E nós tomamos, irmãos, um dinheiro emprestado de um amigo. Porque se ele é seu amigo, ele não vai te emprestar dinheiro a juros. Ele vai te socorrer. E esse amigo nos socorreu numa quantia de valor aproximadamente, irmão, de R$2.000. Só que há 13 anos, R$2.000, irmãos, era muito dinheiro. E nós pagamos ali as nossas contas, pagamos o IPVA do carro que estava atrasado. E ele usava para trabalhar. E esse colega nos falou assim: Isabel, quando você estiver podendo, você nos paga. E eu falei, amém. E foi passando alguns meses. E se inteirou um ano e ele chegou e falou, Isabel,
agora eu vou construir a minha casa, vou reformar o telhado e eu vou comprar toda a madeira da minha casa. E agora eu vou precisar do dinheiro. Eu falei, eita, Jesus. Eu falei, e agora, Senhor? E aí o Juliano falou, Isabel, vamos pegar o cartão que a gente tem e vamos passar a madeira. Só que o cartão que nós tínhamos, irmãos, nós tínhamos refinanciado. Então, quando você refinancia, se o limite era 4, você fica com R$1.000, porque você perde a credibilidade com o banco. Mas você não perde a credibilidade com o dono do banco. Você não perde a credibilidade com o dono de tudo. E aí eu falei, vou pegar o cartão e vou lá na madeireira comprar. E assim eu fui, não sabia que o limite tinha baixado. Quando eu cheguei lá, ele me passou todas as metragens da madeira, de tudo. E eu cheguei na madeireira e falei, eu preciso dessa quantidade de madeira. E aí, quando eu passei o cartão, irmãos, deu assim, não aprovada. Aí eu falei, Jesus. Aí eu falei, tudo bem. Eu já tinha feito o orçamento, o local de entrega, tudo, irmãos. E aí, naquela época não tinha WhatsApp, era ligação. Naquela época as pessoas ligavam. Hoje a gente não recebe ligação mais, né? Mas naquela época as pessoas ligavam. E aí ele me ligou, e aí, amiga, tá tudo certo? Aí eu, tá, vai tudo certo, tá tudo certo. E eu, Jesus, e desliguei, falei, Juliano, o cartão não deu autorizado. E ele falou, Isabel, o que nós vamos fazer? Eu falei, Juliano, nós vamos ter que contar a verdade. Porque, irmãos, a gente tem que falar a verdade. Sempre a verdade. Minha mãe sempre me ensinou, doa que doer, sempre a verdade. E eu sou muito verdadeira, irmãos. Por isso que às vezes muita gente não simpatiza muito comigo. Porque eu sou muito verdadeira. Eu sou, irmãos. Eu falo assim mesmo e eu falo. Minha mãe me ensinou assim. Não tem meio termo. E a palavra de Deus fala assim, sim, não. Que proceder disso é coisa maligna. Então eu levo tudo muito ao pé da letra. Eu não sou muito até de brincar, o Juliano é mais. Eu sou mais assim, né? É ensinamento, é criação. E aí nós fomos, irmãos, lá na casa dele, batemos. Falei, oi, vim aqui te dar as boas novas. Aí ele, deu tudo certo, Isabel. E eu, tudo certo o quê, amigo? A madeira chegou, eu recebi, tá tudo certo, eu assinei a nota. Obrigada, e precisando, Isabel, pode contar comigo, que eu te empresto dinheiro. Aí eu falei, entregou o quê? Aí ele, toda a madeira aqui para você ver, irmãos. Eu olhei para o Juliano, quando a gente chegou lá no canto, estava toda a madeira. E eu falei, Jesus, meu Deus, eu me tremi todinha. E o Senhor falava, porque para mim nada é impossível. Irmãos, milagres não se explica, milagres se vivem. Quando você vivenciar uma experiência dessa na sua vida, não tente explicar. Não tente explicar para o homem, não tente, só receba. Somente receba a bênção do Senhor, porque Deus é um Deus que nos surpreende. É como eu falei aqui, irmãos, a gente pensa de uma forma, mas Deus age de outra forma, porque para Deus nada é impossível. Às vezes a nossa esperança, irmãos, pode acabar, mas ainda assim o Senhor, Ele opera na nossa vida. E eu saí de lá glorificando ao nome do Senhor, não falei nada para Ele. E aí viemos conversando e eu falei, Juliano, será que eu devo ir lá na madeireira? E aí ele falou, e aí, Isabel? Eu falei, Juliano, vamos fazer assim. Se eles me ligarem, eu vou lá e vou explicar e vou ver como que eu pago. Irmãos, até hoje eu estou aguardando essa ligação. Até hoje.
E ela não vai chegar, porque milagres não se explica, milagres se vivem. E eu vou te contar, irmãos, uma coisa, uma novidade dos céus. Tem milagre para esta igreja. Tem milagre para a minha vida, tem milagre para a sua vida. Só basta a gente crer. Não adianta a gente querer se esconder, como foi dito aqui hoje para mim. Não adianta. A gente pode ir, irmãos, por mais profundo. Pode tentar até querer mudar de igreja, mas o Senhor, Ele nos encontra. Sabe por quê, irmãos? Porque antes da gente escolher a Ele, Ele nos escolheu. Ele me escolheu. Ele te escolheu para estar aqui nesta noite. Ele nos escolheu para ouvir esta palavra nesta noite e as outras palavras que foram ministradas aqui. Pode estar um caos, irmãos, o seu lar. Pode estar um caos a sua vida, mas o dono da vida, que ajusta tudo, que coloca tudo no lugar, que revela o oculto, que revela o escondido, que sonda o nosso coração, que nos encontra, Ele está aqui nesta noite. E eu venho te dizer que Ele é um Deus tremendo. Ele é um Deus que não falha. Irmãos, eu iria ficar aqui a noite inteira contando das maravilhas do Senhor para as nossas vidas. Mas nós temos que vigiar, né? O tempo, ele é curtinho mesmo. Mas a palavra de Deus, irmãos, ela entra na nossa vida e ela nos convida a gente meditar mais e mais. Porque a palavra, o salmista vai dizer que na sua lei a gente medita de dia e de noite. Então a palavra ela é curtinha, mas ela traz um impacto para a nossa vida. Eu te convido, irmão, a meditar na palavra do Senhor. Eu tenho 24 anos de evangelho e o que nunca me fez sair da presença do Senhor foi a palavra de Deus. Sempre a palavra de Deus. Irmãos, nós estamos vivendo a última hora. Não olhe para o homem, olhe para Deus. Olhe para o Senhor. Medite na palavra do Senhor, porque aqui nós temos tudo o que nós precisamos. E eu tenho muitas experiências com o Senhor na palavra, irmãos, porque Ele vai ministrando ao meu coração ao longo do dia. Dentro da palavra do Senhor. Eu gosto da palavra do Senhor. Quem é mais próximo de mim sabe que eu amo estar na escola dominical, porque é onde eu me alimento, é onde o Senhor me sustenta, é na palavra do Senhor. Então eu te convido, né, como foi dito aqui pelo presbítero, para vocês meditarem no livro de Abacuque. E eu te convido também a você viajar na palavra do Senhor. Porque, irmãos, os dias são maus, mas se a gente sempre estivermos alicerçados na palavra do Senhor, nós não vamos nos sentir desamparados. Porque o Senhor, Ele não desampara um justo. E outra, fique atento, porque o Senhor, Ele fala conosco em todos os momentos, ao longo do dia. Ele usa, irmãos, até crianças para falar conosco. E eu sou prova disso. Eu trabalho com criança, eu trabalho na escola, irmãos. E só para finalizar, eu tenho 4 minutinhos, só para finalizar, para que você saia daqui mais alicerçado na presença do Senhor e na palavra do Senhor. Ele usou um aluno meu para falar comigo. Eu preocupada, eu sou contrato temporário na prefeitura e a gente se preocupa, como eu disse aos irmãos, é de nós, às vezes, a gente se preocupar. E eu ali na sala, e ele falou assim para mim, ele é especial. Ele, professora, você vai estar aqui o ano que vem? Eu falei, eu não sei, porque eu sou contrato. E o futuro só pertence ao Senhor. E ele falou assim, você está orando pouco. Aí eu falei, sério? Ele, você está orando pouco, ore mais.
Irmãos, a menina que trabalha comigo, ela começou a chorar. Ela falou assim: Bel, eu vejo Jesus nessa sala. Eu não sabia que esse Deus seu falava. Eu falei: ele fala. Ele fala, Deus fala, irmãos. E ela chorando assim, lágrimas. Ela: Bel, Deus fala. Eu falei: ele fala. Ele fala a todo momento, irmãos. Às vezes a gente é que somos como Zacarias, incrédulos. E não ficamos atentos à voz do Senhor. E o que Ele quer nos dizer nesta noite é que para Ele nada é impossível. Nada, irmãos, é impossível. E eu creio que muitos testemunhos grandes sairão deste ministério. Eu creio que os irmãos vão cantar hinos da vitória neste lugar. Porque a Assembleia de Deus Ebenezer é um lugar de oportunidade. E eu louvo a Deus por este ministério, porque o Senhor, primeiramente, Ele nunca desistiu de mim. E louvo a Deus pela vida também dos meus pastores, que eles nunca desistiram de mim. Porque por nós, irmãos, nós não temos força. Mas quando nós colocamos a nossa força no Espírito Santo, Ele faz o que Ele fez conosco aqui. Ele renovou as nossas forças. Ele renovou a nossa fé. E Ele nos mostra que Ele ainda age ao nosso favor. Fique de pé nesta noite. Aleluia. E eu te convido nesta noite a colocar a tua petição, a colocar a tua causa, a colocar o teu problema num Deus que é maior que o teu problema. Eu te convido nesta noite a entregar tudo no altar do Senhor. Tudo, tudo, quando tudo deixares no altar. É um hino lindo, irmãos. E o Senhor fala ao meu coração que a gente tem que entregar tudo no altar do Senhor nesta noite.